Quarta-feira com Copa do Nordeste, tem definição no Grupo A e Clássico Nordestino no Grupo B, jogo atrasado entre Bahia e Ceará, campeões estaduais. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bet do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quarta-feira com Copa do Nordeste, né? Programa especial aí falando da última rodada do Grupo A e também do jogo atrasado entre Bahia e Ceará no Grupo B. Vamos analisar essas partidas. Eu tô aqui com ele, Matheus Montenegro, um torcedor pelo mundo. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, Fábio Hermano. Eu gosto muito de gravar esse programa com você. Eu também. Eu não senti verdade na sua fala. Não, eu gosto de gravar o programa. Não falei exatamente com você, mas, entendi. Mas com nossa produção aqui, nossa são equipe. Muito maravilhosos. Eles são muito legais. bons, de fato, de fato. Pois é, Copa do Nordeste, Fábio Hermano, pode-se dizer um programa especial aí do Nordestão, da nossa querida Lampions. Temos partida que é a reedição da última final da Copa do Nordeste, Fortaleza contra o CRB. Temos também Bahia e Ceará, reedição de outras finais aí da Copa do Nordeste. E a gente vai analisar tudo isso agora para você, apostador. É isso, vamos começar com o Sport Altos, tá? Jogo do Grupo A, definição aí, quarta, 9h30 da noite, né? Todos os jogos do Grupo A serão nesse horário, lá na Ilha do Retiro, Matheus Montenegro. Vamos aonde agora? Vamos trazer informações dessas duas equipes no nosso aplicativo, né? Sempre importante ele. Arena. Ele QR Code, tá onde? QR aqui, ó, tá bem pertinho de mim. Aí você pode apontar a câmera do seu celular, né? Esse QR Code ele não apareceu aqui à toa, de bobeira. Você aponta a câmera do seu celular e você vai poder baixar de graça. Isso, muito bem. Uma loucura, né? Pois é, o Sport que vem bem, né? 80% de aproveitamento, venceu o jogo de ida lá da final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. Já o Altos não vem lá essas mil maravilhas, né? O time eliminado no Campeonato Piauiense, né? O futebol piauiense passa por renovação, né? O River e o Flamengo, que são os maiores campeões, estão na segunda divisão estadual. Agora tem o Piauí, né? Piauí e Fluminense do Piauí, afinal. Isso. E o Altos, que tem sido a sensação dos últimos anos aí, né? Um clube de 2013, mas que já é multicampeão lá também no estado. Enfim, vamos focar na Copa do Nordeste. Grupo A, Fábio Hermano, temos aí a tabela de classificação, ó, completa, os 8 clubes. O Altos ainda tem chance de classificação, mas é muito difícil, né? O time tem ali 6 pontos, ele vai precisar de tropeços aí de outras equipes. Teria que vencer o Sport. E tem confronto direto entre Ferroviária e Souza também, tem que torcer pelo empate em Ferroviária e Souza. O CRB tem que perder pro Fortaleza e ele tem que ganhar. E acho que a missão mais difícil é ele ganhar do Sport fora, né? E o Sport está na segunda colocação, né? Tem que manter ali a segunda colocação para jogar em casa, né? É importante ficar em segundo. O Fortaleza pode ultrapassá-lo, né? Em saldo de... Se ele perder, por exemplo, ele precisa do empate, né? Para manter a segunda colocação e jogar aí as quartas de final em casa. E tem um ponto importante que o Sport aí já está confirmado que vai com boa parte dos seus reservas. Reserva porque tem São Paulo... No Morumbi, estreia do Brasileirão, no final de semana jogando fora, e aí no outro meio de semana ele tem a final do Pernambucano ainda, o jogo de volta. Nem o Pepa tá à disposição, que foi suspenso aí pra esse jogo. Enfim, esporte modificado. Mas como chega o Leão da Ilha do Retiro, Fábio? Vem de vitória, né, contra o Retrô, 3-2, né, gol no finzinho do Pablo, aí perdeu do Vitória 1-0 no Barradão, na rodada anterior da Copa do Nordeste, aí semifinal do Pernambucano venceu o Santa Cruz, né, 2-0 na ida e 1-0 na volta. Também venceu o CRB, 2-1, né? Vem de bons resultados recentes aí a equipe do Sport. Começou mal, né? Eliminado na Copa do Brasil, inclusive, perdeu o Clássico pro Náutico, pro próprio Santa Cruz na primeira fase, mas vai se ajustando aí nessas últimas semanas. Acredito que você resumiu bem, né? Criou-se muita expectativa no Sport, porque o Leão voltou para a primeira divisão nacional, fez uma série de contratações internacionais até, né? Trouxe o Paciência, jogador que era de seleção portuguesa, trouxe outros jogadores aí também internacionais, jogadores de Portugal. Criou-se muita expectativa no Sport, aí o time perdeu os 2 clássicos lá na primeira fase do Pernambucano, eliminado para o Operário Vazegrandense, a equipe do Mato Grosso, na primeira fase da Copa do Brasil, mas as coisas se ajustaram um pouquinho. 5 vitórias nos últimos 6 jogos, né? 2 vitórias contra o seu maior rival Santa Cruz, então chega num clima melhor aí, e também venceu a ida, né, no final do Pernambucano. Você então falou de Paciência, que foi um pedido técnico, né, o Pepa. Porque todo técnico pede paciência, né? Sim. Gostou dessa? Sim. Vamos falar do Altos do Piauí, que empatou com o Motoclube, né? Outro time maranhense que está na Copa do Nordeste, 1-1. Antes venceu o Fluminense do Piauí 3-2. Mas perdeu na ida. Aí perdeu na ida, né? 1-0, eliminado na semifinal. E aí empatou com o Vitória fora, né? Bom resultado, 1-1. Aí ganhou do 4 de julho, 4-0, 2-1. Copa do Brasil eliminado, né? Pelo Guarani de Bagé. Pois é. Surpresa na primeira fase também. É isso, né? Chega mais fraquinho o Altos esse ano, tá? Ganhou do Fortaleza, né? O grande resultado nessa Copa do Nordeste foi vencer o Fortaleza por 2-1 em casa. Gol do Rodrigão. Gol do Rodrigão. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, trazer as odds para o confronto. O favoritismo é do Sport, extremamente alto, mesmo com o time em reserva
há um grande favoritismo do Sport aí, Matheus Montenegro, o que fazer? Eu tenho um certo receio, né, velho, de ir no Sport, até porque, como você disse, o empate meio que já basta para ele ficar em primeiro ou segundo, que significa uma decisão. Uma decisão não, né, porque quartas e semifinal é só em casa o jogo. Isso. Então ele disputaria em casa, né? Óbvio, é bom vencer, mas o Sport não vai titular, sequer vai estar com o seu treinador ali na beira do gramado, que também tá suspenso o Pepa. Então, assim, por causa da odd, se fosse uma vitória simples, pagando mais de 1,5, beleza. Mas para apostar no Sport aqui, para ganhar por 2 gols de diferença com odd 1,65, eu tenho meu pezinho atrás, tá? Ao mesmo tempo também eu tenho medo de pegar algo a favor do Altos aqui, porque a gente tá falando de Sport contra Altos, né? É uma disparidade muito grande. O reserva do Sport é melhor do que o Altos, espera-se, né? Então, assim, eu prefiro focar em gols, velho. A gente tem aqui um menos de 3 gols pagando 1,55. E eu acho uma boa essa aqui. Eu acho muito difícil ter 4 gols nesse jogo. O Altos não tem um poderio ofensivo muito interessante. Dificilmente aí deve... Se até marcar um gol, eu acho que esse jogo não passa de 2-1, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente tá muito protegido aqui, tá? Só tomaria Red de sair 4 gols ou mais. Então, eu gosto dessa opção. Eu acho que é a melhor aí por esse contexto da partida. Muito bem, então vamos botar 50 aí no handicap... handicap não, né? No menos de 3 gols asiáticos. Gols asiáticos. Perfeito. Na partida, né? Se sair até 3, aí a gente tem o... Se sair até 3, a gente tem um green. Se sair exatamente 3, o dinheiro é reembolsado. Boa. E 4 ou mais ou é red. 2, né, no caso. Perfeito. Muito bem, vamos para Fortaleza. Fortaleza e CRB, né, reedição da última final. Também jogo decisivo no Grupo A. Quinta, 9h30 da noite, no Castelão, em Fortaleza. O Lion aí precisa dar uma resposta, né? Urgentemente. Tem Série A no final de semana, mas perdeu aí o título para o seu maior rival, né? Perdeu para o Vozão aí na final do Cearense e vai enfrentar um CRB que está modificado, tá? O CRB sem o goleiro, que foi expulso no último jogo. O CRB perdeu para o Motoclube em casa, né? Então, cara, eu acho que o Lion vai com... Perdeu pro Ferroviário, né? Ferroviário, 2-1. Eu acho que o Lion vai com tudo pra esse jogo, tá? Vamos chamar ele, nosso aplicativo do Game Arena aí na tela. O CRB que vem de título, né? Também no Campeonato Alagoano. Foi no outro final de semana, né? Já havia sido campeão diante do Asa. Uma virada ali no finalzinho do jogo. As duas equipes aí, ó, com o mesmo aproveitamento nos últimos 5 jogos. E o grupo, Fábio, mano? O Fortaleza é só o terceiro, né? Deve aí até se classificar. Inclusive, corre risco de ser eliminado se não vencer, se perder esse jogo, por exemplo. Eu acho que ele... Se o CRB ganhar de 2-0, o CRB passa ele. Isso. E aí, se o Ferroviário ganhar do Souza, que joga em casa, pode ultrapassar, enfim. Então, é uma situação complicada aí para o Fortaleza, que ainda sonha em ser segundo, né? Para jogar as quartas de final em casa. Mas, ao que tudo indica, até pelo adversário do Sport, né? Seu Altos em casa, o Fortaleza deve jogar as quartas fora de casa. E o CRB, atual vice-campeão, tem uma missão difícil, né? Tá fora do G4 e pode ficar fora, só tem aí 6 pontos, né? Nessa Copa do Nordeste. 2 vitórias em casa, né? Acho que uma foi contra o Souza e a outra não lembro agora. Mas, enfim, uma campanha bem abaixo aí do Clube Regatas Brasil. Perfeito, Fábio, irmão. E os últimos confrontos, né? Vamos dar uma analisadinha. Como a gente disse, o Fortaleza que vem de... empate, mas no caso perdeu o título ali para o Ceará, né? Na ida havia perdido por 1-0. Perdeu para o Souza fora de casa, foi com o time reserva ali, é bem verdade. Jogo difícil lá no Marizão, mas já são 3 resultados sem vitória, né? A gente tá falando de um Lion aí que disputa Libertadores nessa temporada, né? E que classificou diretamente para a fase de grupos. Então, assim, chega pressionado o time do Vojvoda, precisa dar uma resposta e eu acho que esse é um contexto que a gente deve se apegar para esse confronto, tá? Antes disso até vinha bem, né, velho? Mas, quando chegou os jogos decisivos, acabou vacilando. Teve 3 jogos seguidos contra o Ferroviário, né? Ganhou 2, empatou 1, foi o jogo da ida. E o que ele ganhou foi na Copa do Nordeste também, né? Com os 2 times reservas. Exato. Né? Até essas semifinais aí contra o Ferroviário também não desempenhou esse bom bem futebol, mal, né? não, Perdeu do Vitória em casa, por exemplo, perdeu do Altos, do Piauí fora, perdeu na primeira fase para o Ceará. Pois é. Aí a última boa vitória foi contra o Sport, fora de casa, né? Faz um tempinho já, né? Foi no início de fevereiro. Então, realmente é uma fase ruim do Fortaleza, que vai ter que dar uma resposta agora. Assim como o CRB, né? Tudo bem campeão alagoano, mas só tem basicamente ele ali, né? Cara, nos últimos 9 jogos, o Fortaleza só tem 2 vitórias, velho. Que é 1-0 no Ferroviário e o 4-0 que o Ferroviário tava com o Fortaleza também, mas enfim. Realmente, um momento muito ruim aí do Lion, precisando dar uma resposta urgente. E o CRB? Vamos ver o CRB aí, né? Que foi campeão alagoano. Perdeu pro Ferroviário, contra o Asa, né? Mas antes perdeu pro Ferroviário, o jogo que foi até na sexta-feira, né? Teve o goleiro jogo expulso, isolado, né? Matheus Albino. Perdeu por 2-1. Antes, na Copa do Nordeste, na outra partida, vamos descer aí, perdeu pro Sport 2-1. Aí, Alagoano, ele é soberano, né? Alagoano, tirou o Penedense. Aí, em casa, né? Foi a vitória contra o Souza, 4-1. Souza que, inclusive, estava com reserva nesse jogo. Um time ali bem modificado. Enfim,
Empatou com Altos fora, realmente... A questão do CRB é que quando ele teve um pouquinho mais de dificuldade, ele acabou se complicando mais um pouco, né? Um o Altos esporte tem uma da vitória, vida. então o CRB tem uma vitória, né, no caso. Uhum. E 3 empates. Até essas finais contra o Asa, ele quase que perde o título, porque ele ganhou esse jogo de volta, mas os 2 gols foram nos acréscimos, tá? Aos 45 do segundo tempo, o CRB tava perdendo o título pro Asa. E aí faz 2 golzinhos no acréscimo e acabou sendo campeão, mas realmente esperava-se um pouco mais, né, do atual vice-campeão nordestino. É isso, vamos pro nosso Momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Fortaleza, uma odd ali 1,46. 1,48. 1,48? Cadê seu óculos, Fábio? É porque acho que antes estava em 46, né, na nossa... Quando fizemos a análise, é verdade. Cara, assim, eu tô confiando no Fortaleza nesse jogo, tá? Eu acho que a virada de chave do Lion vem aí. Precisa dar uma resposta urgentemente. Vai pegar um CRB que tá modificado, sem 3 titulares, salvo engano, incluindo o goleiro. Tem o Léo Pereira, né, que foi pro Vitória agora, ponta, jogador importante, foi vendido. Então, assim, cara, a vitória do Fortaleza, eu acho que ela já tem sua odd interessante, mas eu tô confiando bem nesse Fortaleza, tá? E a gente tem um handicap asiático -1, pagando 1,83, que é uma odd muito boa. Consideravelmente maior do que a vitória pagando 1,48. Então, eu confio que o Fortaleza vai vencer por 2 gols de diferença. Por isso que eu acho que essa aqui é melhor. Pra quem quiser meio que, se expor menos ao risco, garantir mais logo o lucro, mesmo que seja mais baixo, pode ir na vitória. É uma boa também, ao meu ver. Mas eu tô, de fato, confiando no Lion aí pra essa partida. Então esse handicap -1, ao meu ver, é ainda melhor. Muito bem, então fica essas 2 opções aí. Se você for um pouco mais conservador, vitória do Fortaleza já tá com a odd ali não tão alta, mas já interessante, né? Sim, dá pra ir. Dá para ir até pelo momento do CRB e da necessidade de resposta do Fortaleza, mas tem um handicap aí que vai ser a nossa dica principal, com uma odd bem interessante, né? Pelo menos se o Fortaleza vencer, por qualquer placar temos o dinheiro devolvido, e aí por 2 ou mais gols temos o green na nossa aposta. Bom, Perfeito. Vamos falar agora de Motoclube Vitória, né? 2 rubro-negros aí. Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Jogo quarta, 9h30 da noite no Castelão. Não foi um erro, tá? Porque tem um Castelão Exatamente. em São Luís do Maranhão. Então, jogo aí pela 7ª rodada. Motoclube, uma chance mínima de classificação e o Vitória líder, né? Vitória líder, Vitória já classificado e deve ir reservão para esse jogo, tá? Isso. Eu não vou nem dizer time misto, eu acho que realmente vai o time ali todo reserva. O Vitória que perdeu, né, o título pro Bahia aí no final de semana, perdeu a final estadual pro seu maior rival e o Campeonato Maranhense que ainda tá rolando, tá? O Campeonato Maranhense aí ainda tem mais umas 5 a 6 rodadas, se eu não me engano, pela frente. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em algumas estatísticas, vamos ver a tabela de classificação, como chegam as equipes para esse confronto. O Vitória já tem 14 pontos, velho. Para ele perder a liderança, ele teria que perder pro Motoclube e o Sport vencer o seu jogo. E o Sport vai com o time reserva ali contra o Altos. Então eu acho que o Vitória já tá bem encaminhado aí em relação à liderança. A classificação já tem, né? E vai enfrentar o Motoclube que é o lanterna do grupo. Que, assim, matematicamente, até dá, né? Dá um ele teria ponto, que ganhar do Ferroviário. CRB perdeu do Fortaleza. Ele teria que ganhar do Vitória. Ferroviário e Souza teria que ser empate e CRB e Altos perderem. Isso, exatamente. Ele depende de 3 resultados. Ele ganhar do Vitória por um saldo maior do que o Souza vai ganhar do Ferroviário, por exemplo. Ele pode até classificar com a vitória do Souza, mas ele teria que vencer por 2 gols e o Souza vencer por 1. Algo nesse sentido. É meio difícil, né? Lembrando que o Motoclube não tem série, né? O Motoclube, inclusive, é uma situação delicada, que se ele se classificar, ele só vai jogar em julho, provavelmente, né? Porque o Grupo B ainda só vai ser definido na data FIFA de junho, né? E aí a fase final deve ser disputada no Mundial de Clubes, né? Porque vai parar o futebol, o Brasileirão, e aí os times teriam esse momento vago aí para disputarem quarta e semifinal da Copa do Nordeste. Então, o Motoclube tem esse detalhe aí que, se classificar, pode até perder muitos jogadores para a fase final. Mas, enfim, tem chance, né? Vamos ver aí agora os confrontos recentes, né? Começando pelo Motoclube, empatou com o Altos do Piauí 1-1, venceu o Pinheiro 1-0, venceu o Souza por 3-1. Souza foi meio reserva também para esse jogo. O Souza foi completamente reserva, 1-0, aí perdeu do Sport 5-0 fora de casa, venceu o Viana 4-1, empatou com o CRB fora de casa, 2-2, bom resultado. Enfim, empatou com o Imperatriz, perdeu do Imperatriz, foi a última derrota aí no Campeonato Maranhense, mas é um time que até vem deixando gol em basicamente todos os jogos, né? Não deixou contra Imperatriz e Sport, mas deixou contra o CRB, por exemplo. Era isso que eu ia dizer, deixou gol contra o CRB fora de casa, né? Eu acho que é um time que, cara, é uma sequência muito boa, tá? Acho que são 11 jogos que ele marcou gol nos últimos 9, tá?
Então, assim, até os jogos da Copa do Nordeste também, né? A gente colocando aí na conta, contra a Ferroviária, contra a Altos, contra o CRB, ele acabou deixando seu golzinho. Só não fez quando realmente pegou um Sport fora de casa, um time de Série A, aí ele acabou tendo mais dificuldades, né? Lembrando que o Motoclube disputou a pré-Copa do Nordeste e conseguiu chegar aí na fase de grupos, né? E vai enfrentar um Vitória que, como eu disse, perdeu o título baiano lá para o Bahia, né? Seu maior rival. Vai com o time reserva para esse jogo aí, já está confirmado pelo treinador Jogo em Caxias do Sul contra o Juventude no sábado, né? Pois então, de São Luís para Caxias do Sul. É um rojão, meu filho. Os titulares não podem viajar, né? Exatamente. Assim, os principais jogadores. Então, realmente é um Vitória reserva. Exato, exato. Um Vitória que, assim, vinha muito bem, né? Tava até invicto até esse jogo aqui contra o Atlético de Alagoinhas. Aí ele foi eliminado em casa pro Náutico e aí perdeu a final do Campeonato Baiano. Então acabou pressionando um pouco o Vitória, né? Conquistou uma grande vitória aí no meio que foi contra o Sport, mas eu acho que o foco do Vitória agora é estar focado 100% na Série A do Brasileirão, né? Já está classificado, já tem a primeira posição aí até praticamente assegurada também. Então eu acho que esse jogo aqui pro Vitória não adianta muito. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, as odds aí mostram o favoritismo do Vitória. 1.7. Né? 1.7, mas Cara, é aquilo, né? Se fosse o Vitória titular, aí dava pra ir na Vitória. mas o Vitória completamente reserva. Não dá pra confiar. Gramado ruim também, aquele do Castelão também. É. E aí é o seguinte, velho, a gente tem algumas leituras pra esse jogo, tá? O próprio dupla hipótese do Motoclube, considerando aí que o Vitória vai reservão e tal, eu até vejo valor aqui. Só que eu tenho um pouquinho de medo desse Motoclube, tá? Eu prefiro focar em gol. Um golzinho do Motoclube, pagando 1,65, eu acho que é uma boa. É o time que a gente observou aí que tem deixado gol em praticamente todos os últimos jogos. Ele só não fez quando pegou o Sport fora de casa, né? Que era o jogo mais difícil. Mas fez gol, por exemplo, contra o CRB fora de casa. Na Copa do Nordeste aí, fez gol contra o Altos recentemente. Fez gol contra o Ferroviário também. Então vai enfrentar esse reservão do Vitória. Ele ainda tem chance de classificação, é bem difícil, é verdade. Por isso que eu acho que só o golzinho eu acho que é melhor confiar do que o dupla hipótese até, tá? Eu não descarto, por exemplo, ser um 2-1 pro Vitória esse jogo. Então, golzinho do Motoclube é a nossa pedida, porque já tem um odd de 1,65 para jogo. Muito bem, então pelo valor da odd, né, contexto do Vitória aí Sim. com time reserva, pode ser uma aposta que à primeira vista pode parecer ousada, né? Mas pelo contexto vale a pena. Analisando a fundo não é nada realmente impossível de acontecer. Bom, Bahia e Ceará, tá? O principal jogo aí dessa quarta-feira, que é um jogo atrasado do Grupo B, tá? O Grupo A está sendo finalizado nessa quarta, mas o Grupo B não, porque o Bahia, por ter jogado pré-Libertadores, não Sim. teve 2 jogos adiados. Esse contra o Ceará e outro contra o Confiança, que só deve ser realizado em junho, né? E aí, na data FIFA de junho, teremos Bahia e Confiança e a última rodada desse grupo. Então vai demorar um pouco aí, mas antes tem esse confronto de times de Série A na Fonte Nova, antes da definição do Grupo A, né? Grupo A às 9h30 da noite, esse jogo abre a quarta-feira às 7h. Só falta esses 2 jogos, na verdade, né, do Grupo B, né? Não, Só os 2 falta a jogos do última Bahia. rodada, né? A Não, última rodada já completa. teve, não teve, não. Ia ser agora, né? É isso O Bahia mesmo, então. ainda e o Náutico na última rodada. Ah, sim, perfeito. Então é isso. É isso mesmo, que no caso é a 7ª rodada, é isso aí. Isso. Os outros clubes têm 6 jogos. Perfeito. Isso é a quarta rodada. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ver estatísticas e também a classificação, né, agora antes de mais nada. A gente tem aí, ó, o Bahia ele só tem 4 jogos, de fato, faltam 3, é isso mesmo. Ele E é líder, joga mesmo contra o Ceará, assim. joga contra o Confiança e ainda tem a última rodada a ser disputada, que aí vai ficar faltando para todos os outros clubes, né? Eu confundi porque a última rodada do Grupo A já é agora, né? Os times já vão jogar a 7ª partida agora. E como você disse, o Bahia mesmo com essa defasagem aí de jogos ainda é o líder. O Bahia que realmente é o melhor time, né, desse grupo aí. Acho que isso. sem sombra de Mesmo dúvidas. jogando com o time reserva aí, alguns Até com a jogos. classificação encaminhada, né? Exatamente. Tomou 2 gols só, marcou 11, né? É um time bem ali. E o Ceará está na 3ª colocação, 10 pontos, é um jogo que vale a liderança, né? Sim. Então é um jogo interessante. Vamos agora para os confrontos, né? Duelo de Série A, hein? Duelo de Série A e de campeões estaduais, né? É. O Bahia que empatou com o Vitória, né? Fora de casa, venceu a ida por 2-0 e conseguiu aí o título baiano, né? 47º título baiano. Não, 51. 51. 51 47 foi o Ceará. Exatamente. Então, 51 contra 30, viu? O cara tá... O Bahia até fez uma brincadeira. Se não jogar 20 anos Eu vi. o baiano, vai ser o maior Já campeão. o Ceará estava empatado, né, com o Fortaleza, os dois 46 e agora o Ceará foi para 47. Bom, com o time reserva venceu o CSA 2-1, né, jogando fora de casa. Antes disso, Libertadores, né, eliminou o Boston River em 2 jogos. Muito sólido, velho, o Bahia. Muito O Bahia, sólido. o Bahia com o time titular, acho que... Esse contra a Jacuipense não era nem era um elenco alternativo, né, bem dizer, o time reserva Era ali. mais força máxima, né? Que ele tinha perdido na ida, aí era um misto entre titular e reserva. Aí foi 5-0, né? Mas é um Bahia realmente muito forte, né? Sobretudo no cenário baiano e nordestino, realmente está num patamar acima de várias equipes, né? Sim.
Tá sobrando no E o futebol, Ceará, no né? O Ceará que também vem bem, né? Vem bem aí. Muito bem também. Remontou o time, né? Muitas contratações. Pedro Raul fez gol do título, 1-1 ali com o Fortaleza. Na ida havia vencido por 1-0. Na Copa do Nordeste, com o time completamente reserva, bateu a Juazeirense por 2-0. Copa do Brasil, 2-2 com Confiança, né? Saiu atrás, mas conseguiu empate e avançou nos pênaltis. Cearense na semifinal, eliminou o Maracanã com 2 vitórias tranquilas, venceu o América de Natal 1-0, um time que Muito deixa sólido gol também, em velho. praticamente todo o jogo. Os né? dois times, né? Os dois times. E tem um detalhe adicional para esse jogo que é muito interessante, que o Eric Pulga, que tem sido o grande destaque do Bahia nesse ano, né? O Bahia tirou do Ceará, né? Isso. Tava voando no Ceará aí temporada passada. O Vozão que foi campeão, né? Da Copa do Nordeste de 2023, né? O Eric Pulga foi um dos destaques, já vinha jogando muito ali no Ceará. E o Bahia foi lá, tirou ele do Ceará. Então tem um tempero a mais aí para esse jogo, né? Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, né? Vamos lá. Vimos aí que o favoritismo é do Bahia, né? Joga em casa. Odd 1,81. Rapaz. E aí, tá boa mas, essa odd? assim, acho que não. Acho que tá bom Eu acho que é um porque jogo muito difícil, velho. o Bahia deve ir reserva e o Ceará deve ir com uma força quase máxima, porque ele só joga segunda-feira Sim. no Brasileirão e ele não tem competição sul-americana. Exato. Então, a Copa do Nordeste, ele consegue focar, diferentemente de Bahia, Fortaleza, né, que tem Sim. Série A e competição sul-americana, o Vitória, por exemplo, também. Então, eu acho que o gol do Ceará tá quanto? Só pra gente ver. Cara, o gol do Ceará já era uma boa, tá? 1,55. Ih, rapaz, tá bom, hein? Tá bom, mas, velho, eu confio muito nesse... Até esse Bahia reserva é um time muito bom, velho. A gente tá falando de um Bahia que... Até reserva aí ele tem passado por cima. Ele reserva venceu o CSA fora de casa, que era o líder do grupo, pra você ter ideia, né? Então, cara... Como a discrepância de odds ela é considerável, eu considero considerável, de 1,55 para 1,89, eu prefiro ambas marcas do que o gol do Ceará, tá? Mas para quem quiser se arriscar menos, vai ali na segurança, o gol do Ceará também é uma boa, tá? Pagando 1,55, mas aqui vamos nesse ambas marcas, eu acho que acaba sendo uma pedida melhor, inclusive a melhor, tá? Eu considero aí do dia. Por isso, vamos com o stake dobrada, Hotbet é o ambas marcas de Bahia e Ceará. Jogaço. Muito bem, então dica dada aí para Bahia e Ceará. Então finalizamos aí nossa edição especial, né, de Copa do Nordeste aí nesta quarta-feira, né? Basicamente é a competição mais relevante, né, que temos aí pós-data FIFA, né? Ligas europeias só voltando de sexta em diante. Enfim, futebol brasileiro também tem quinta, né? Quinta tem final do Campeonato Paulista. Enfim, também fizemos programa sobre esta decisão do Paulistão. Se você não quer perder nada, curte aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu demais, comenta aí, né? A gente tá muito feliz aí com os nossos números aumentando a cada dia, graças a vocês, e valeu demais. Compartilhe com um amiguinho, dá essa moral pra gente. Lembrando, jogue com responsabilidade, aposta para maiores de 18 anos, aposta em entretenimento, tá? Não é investimento. É nóis. Valeu. Tamo junto.